Sexta série. Garotão aí. Meu nome é Elvis, tenho 12 anos, quarta. Torce pro Bahia ou pro Vitória? Torce pro Bahia ou pro Vitória? Aqui, ó, pra cá, ó. Vai pra lá. Meu nome é Vitória. Sou Vitória. Bota certo. Tá com pressa pra falar, diga seu nome, endereço. Busto, cintura, quadril. Nome. Idade. 3. Cintura. Não ouvi não. Repete de novo. Meu nome é Zainaide, tenho 12 anos, quarta série. Zainaide, letra C. Meu nome é Aline, tenho 13 anos, sou Vitória. Então tem duas Aline, né? Já fiz, você. Galinha. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Façam assim com as mãos e afastem-se. Até um tocando no ombro do outro. Um tocando no ombro do outro. Não só um braço, não é dois não. Só um braço, isso. Só um braço. Só um braço. Um dos dois nas duas braços. Daquele do qual os nossos ancestrais vieram. Você sabe o que é ancestral? Ancestral é todo aquele parente nosso antigo, certo? Que já morreu principalmente. Pois bem, imagine o seguinte: nossos ancestrais, há muito tempo atrás, viviam confortavelmente nas suas aldeias, comendo aquilo que caçavam, aquilo que produziam. De repente, por questões políticas que a gente não vai agora definir quais eram, mais tarde, quando você chegar no ginásio da faculdade, vamos saber. O continente, as pessoas ainda não eram escravos, eram prisioneiros nesse momento, não é? Foram prisionados e daí foram amarrados para ser embarcados para um lugar que fosse o comprador dessas pessoas. Só que o processo não era tão simples. Eles precisavam desmoralizar o traficante, o que aprisionava esse indivíduo. Precisava desmoralizar essas pessoas. Desmoralizando essas pessoas, eles seriam uma presa fácil. Quer dizer, o indivíduo não ia oferecer resistência. À medida que a pessoa perde a moral, à medida que a pessoa perde o orgulho, à medida que a pessoa perde o amor próprio, ele deixa de ser uma resistência. Ele passa a ser um elemento que vai só servir, vai só dizer assim, senhor, nada, amarrado, jogado num pátio enorme de chão, esperando o grande comprador que ia escolher o lote de pessoas mais fortes, mais viris, mais atraentes, para vender no outro continente. Daí eles excluíam as pessoas e faziam um processo de desmoralização, que seria caminhar pelo famoso caminho do esquecimento, que era um lugar, uma trilha entre arbustos. De um lado tinha um pântano, sabe o que é pântano? Uma lagoa meio cheia de lama, né? Que não tem nem água nem terra, se você pisar, você afunda. Do lado esquerdo tinha um monte de arbustos. Arbustos são árvores que não crescem, né? Ficam pequenos, tipo pitangueira, tipo pé de figos que não crescem muito. Depois desse primeiro caminho, aí tinha uma árvore enorme, cheia de espinhos, onde eles obrigavam a cada uma dessas pessoas a dar voltas em torno dessa árvore. Essa era a famosa árvore do esquecimento. Eles tentavam, com isso, tirar o equilíbrio do indivíduo. A história, alguns historiadores dizem que os homens davam 9 voltas e as mulheres davam 7 voltas. E imaginam que
eles faziam 9 voltas porque admitiam que o homem é mais resistente e a mulher é mais frágil. Com essa consciência, com esse pensamento, eles obrigavam os homens a dar 9 voltas. Agora imagine o seguinte, a gente pensa que eram 9 voltas devagarzinho, não era assim. Você já viu a brincadeira de a gente segurar o mastro no chão e a pessoa dá um monte de volta, voltando e depois sair para procurar alguma coisa? O que acontece? A gente perde o equilíbrio. Já brincaram de mim? Você não vê no final do mar, como a gente vê aqui. Você chegar na barra, olha, você vê o horizonte lá longe, lá, a nuvem chegando lá. Lá tem um monte de nuvens que escondem o horizonte. Dentro dessas nuvens ficava o navio. Aí o indivíduo vai sendo conduzido, levado, ainda amarrado, de repente pimba, bate no casco do navio e tonto por causa das voltas, não está com a consciência recobrada, de repente ele se vê em outro lugar, numa outra forma de transporte, que muitas daquelas pessoas nem Davi tinha visto, e viu na floresta. O espanto, a tontura, a surpresa de estar dentro daquelas nuvens e encontrar uma parede pintada de preto, e aí as cordas eram jogadas, eles subiam amarrados e catapinham. Para se ter a consciência de tudo que aconteceu, é difícil. Aí o escravizador acreditava que o elemento prisioneiro já tinha perdido a noção de tudo que tinha ficado atrás. Bobagem, porque depois de algum tempo, quando cada um dele recobrava a consciência, amarrado ou não, deitado nos tumbeiros de forma sacrificante ou não, a gente volta a pensar no passado. E aí muitos deles, depois do barco, tinham crise, que são que formam uma outra história, vocês vão ouvir o professor mais tarde. Eu queria que vocês entendessem essa passagem, sair de casa, a mulher deixar o seu marido, deixar seus filhos, se aprisionar, o homem deixar a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, seus irmãos, e dessa forma grosseira, ser obrigado a se esquecer de tudo que havia construído na sua aldeia, na sua terra, de todos os bens que ele havia obtido, de toda a cultura que ele havia absorvido, para pensar numa outra forma de vida que ele nem sabia qual seria. Só vinha descobrir depois chegavam nos portos e compravam eles. Não era só no Brasil, vocês sabem, foram vendidos para a Argentina, para a Inglaterra, para Cuba, um monte de outros países também compraram escravos. Os que vieram para aqui, que são os nossos ancestrais, de todos nós, não se enganem, sofreram essa violência. E eu digo a vocês, meus jovens, eu digo a vocês que o lugar onde isso acontecia, onde isso sucedia, é ainda até hoje apavorante. Não é um lugar agradável de ver. Eu fiz algumas fotografias e você estava conversando, não foi? Esqueceu. Quando lhe perguntarem, você pode responder o seguinte: foi um processo cruel a que todos os nossos ancestrais, aprisionados no continente africano, tiveram que passar. Significa dizer que existia uma árvore que podia ser um pote, podia ser um coqueiro, podia ser um pé de mandataru. Está ouvindo, filho? Mas não era pé de coqueiro, pé de coco. Era uma árvore